Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse dia. Na lição de quarta-feira, cujo título é Descanso no Novo Testamento, nós veremos também alguns termos em grego para ampliar a nossa concepção a respeito do descanso bíblico. Na lição de ontem, de terça-feira, nós estudamos a definição de descanso no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós vemos algumas expressões, alguns termos em grego. Por exemplo, em Mateus 11:28, onde está aquela famosa declaração de Jesus sobre o descanso: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Anapauó, essa é a expressão verbal em grego que significa descansar, relaxar, revigorar-se. É um convite de Jesus para descansarmos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente também. Paulo, ele usa essa mesma expressão quando ele expressa sua alegria pela chegada de alguns amigos. Lá em 1 Coríntios 16:18, ele diz assim: porque trouxeram refrigério ao meu espírito. Ou seja, a chegada desses amigos revigoraram o espírito de Paulo. Um outro verbo no Novo Testamento que indica descanso, repouso, é resichazó. E esse verbo, ele indica o descanso sabático dos discípulos. Por exemplo, quando Jesus estava descansando no túmulo. Você lembra que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então, durante o sábado, Jesus estava descansando. E lembra que descansar também significa estar morto. Quando na Bíblia diz que alguém descansou, significa que alguém morreu. E Jesus, então, no sábado, ele descansou. E os discípulos também, no sábado, descansaram segundo o mandamento. É o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 56. Em Hebreus 4, nós temos ali a maioria dos usos do verbo katapauó, que significa fazer cessar, trazer ao descanso, descansar. E nós vemos ali em Hebreus 4, versículo 9, Paulo dizendo: ainda resta um repouso para o povo de Deus. Da mesma forma como Deus descansou no sétimo dia, Deus ele faz o convite para que entremos nesse repouso, no seu descanso. Mas esse apelo a descansar no dia de sábado não é apenas um convite, um simples convite, é também uma ordenança. Nós vimos isso de maneira clara em Marcos 6:36, onde Jesus ele ordena que seus discípulos descansem. Ele não faz simplesmente um pedido, mas ele diz: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. É um convite, é uma forma imperativa que Jesus está dizendo que os discípulos devem descansar. E o mais interessante é que os discípulos tinham acabado de retornar de uma longa viagem missionária. Jesus tinha enviado os discípulos para pregarem de 2 em 2. Eles não podiam levar nada, apenas um cajado, não podiam levar dinheiro, pão. Eles deveriam ir para a cidade e encontrar repouso em alguma casa, e na casa que eles ficassem, eles deveriam permanecer até o fim dessa jornada missionária. E se alguém não recebesse eles, por acaso, eles deveriam sacudir o pó das sandálias em sinal de reprovação, aquela rejeição sofrida. Mas o fato é que eles tiveram bastante êxito, expulsaram demônios, curaram enfermos, e eles voltaram empolgados para relatar para Jesus tudo que eles fizeram. Mas Jesus chama eles para repousarem. Vocês precisam descansar um pouco. Meu amigo, talvez você esteja muito cansado. Talvez você esteja envolvido por demais com as coisas de Deus, porque os discípulos estavam fazendo a obra de Deus. Só que Deus não quer que a gente chegue à exaustão física. Ele tem interesse no nosso bem-estar.
e, portanto, ele nos ordena descansar um pouco. A gente precisa descansar. Talvez você precise tirar férias um pouco, talvez você precise de um momento a sós com Deus, você precisa revigorar as suas forças para você continuar cumprindo a missão. Não leve a sua saúde física, espiritual, emocional à exaustão por trabalho excessivo. Essa não é a vontade de Deus. Nós devemos sim fazer a obra de Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, mas lembrando que somos seres humanos limitados e precisamos de um tempo para repousar também. Então entre no repouso do nosso Senhor Jesus Cristo, deixe Ele revigorar sua alma, receba o refrigério do Espírito Santo, para que assim você continue a obra do Senhor com muito mais força e poder, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo dia para você.